Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Bárbara Rubim e eu queria começar agradecendo você que está assistindo esse vídeo e parabenizando a iniciativa do Sustentar Microgerar. Eu acho que nesse cenário que a gente vive, iniciativas como essa, que promovem inovação, que promovem que a gente pense um pouco fora da caixa, se tornam ainda mais relevantes. Eu sou vice-presidente de geração distribuída do Conselho de Administração da Absolar, trouxe uma apresentação para facilitar esse nosso bate-papo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que é super atual para o nosso setor, que é a revisão das regras aí que guiam a geração distribuída, o sistema de compensação de energia elétrica no nosso país. Antes disso, eu quero só apresentar a Absolar para vocês. A Absolar é a associação que representa todo o setor da energia solar fotovoltaica no Brasil. A gente representa os interesses dos nossos associados do setor em todas as esferas do governo federal, estadual e municipal. Ao longo aí da nossa existência, a gente já tem mais de 600 associados e fica aqui já o convite, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a associação ou fazer parte, entra no nosso site ou deixa um comentário aqui nesse vídeo também que a gente procura um contato com você. Antes da gente falar especificamente da revisão da 482, eu queria começar traçando um panorama. Então, assim, a quantidade de aplicações que a geração distribuída fotovoltaica já tem no Brasil. A gente pode ter GD fotovoltaica em residências, em prédios públicos, usinas flutuantes, coberturas, prédios comerciais. E é exatamente essa gama de aplicações possíveis para geração distribuída que tem feito com que essa modalidade tenha um crescimento tão expressivo desde 2012, quando veio a 482, até os dias de hoje. E se esse é um dos pilares do nosso crescimento, a gente tem um segundo pilar também, que é exatamente o apoio da população para o setor. Uma pesquisa do Ibope divulgada em 2019 mostrou que 9 em cada 10 brasileiros querem gerar sua própria energia renovável em casa. Na mesma linha, a Datafolha divulgou em 2016 que 79% dos brasileiros gostaria de instalar um sistema fotovoltaico se tiver acesso aí a linhas de financiamento com melhores condições. E aí eu já vou pular para um dado que eu acho extremamente relevante quando a gente está falando aí de um Brasil que vai ter que cada vez mais começar a adotar medidas para que a gente recupere, né, retome o crescimento econômico, que é 85% dos brasileiros apoiam que a gente tenha mais investimentos públicos em energias renováveis, né? Ou seja, isso abre as portas para que as renováveis sejam um dos pilares do pacote anticrise que o governo vai ter que preparar e atualizar ao longo dos próximos meses. E aí, gente, se por um lado a geração distribuída tem crescido muito no nosso país, por outro, a gente ainda vê que se a gente comparar o Brasil com outros países do mundo, a gente está muito aquém do todo que é o potencial, de realizar todo o nosso potencial. Se a gente olha para países como Austrália, China, Estados Unidos e Japão, eles têm mais de 2 milhões de sistemas fotovoltaicos instalados em GD. No Brasil, a gente está aí na faixa de 130 mil sistemas. E se a gente transformar isso para uma porcentagem, é somente 0,2% das unidades consumidoras que a gente tem no país. Esse gráfico que vocês estão vendo na tela, ele mostra exatamente como é que fica a inserção. Opa! Como é que fica a inserção da geração distribuída em cada distribuidora que a gente tem. E aí, como é que a gente chega nesse número, né? É um cálculo referente à quantidade e à potência dos sistemas instalados e também à área, ao tamanho do mercado que é regulado, do mercado que é atendido por cada distribuidora. Então, a gente percebe que a gente ainda está com uma penetração muito aquém do que a gente costuma ver no mundo para a gente começar a discutir mudanças de regra. Vamos falar um pouquinho mais desse número mais para frente. Além disso, gente, então assim, se a gente tem por um lado uma penetração tão pequena, o setor, né, já entrando diretamente no tema da nossa palestra, foi de fato surpreendido quando, em outubro de 2019, a ANEEL, ao publicar o que era a proposta dela para as novas regras do sistema de compensação de energia elétrica, adotou uma postura tão severa para o nosso setor. Aqui vocês estão vendo todas as 6 componentes tarifárias. Então, quando a gente olha para uma tarifa em reais por quilowatt-hora, essa tarifa tem 6 componentes. O que foi a proposta da ANEEL? Que basicamente desses 6 componentes, a gente só continue compensando um, que é o que está aqui na extremidade desse gráfico, que é a parcela TE energia. Na prática, isso significaria dizer que cada quilowatt-hora produzido com um sistema de geração distribuída
valeria mais ou menos 62% menos do que um quilowatt-hora consumido da rede de distribuição. E na visão da Absolar, essa proposta trazida pela agência, ela é não somente injusta, como também é equivocada tecnicamente, porque ao propor isso, a ANEEL desconsiderou uma série de benefícios que a geração distribuída traz para a rede, né, então para o setor elétrico, para o nosso sistema elétrico, para a sociedade, para o meio ambiente e para a economia. E quando a gente deixa tudo isso de fora, a gente torna impossível que a proposta seja capaz de atingir o que a ANEEL coloca, que era o objetivo dela, que é buscar aí a sustentabilidade do setor. Então, de fato, um ponto importante que precisa ser melhorado. E por que precisa ser melhorado também, gente? Porque a Absolar acredita fortemente que a geração distribuída beneficia, sim, toda a sociedade. Quem gera energia a partir de um sistema de GD ajuda quem não gera a própria energia. Por que isso? Essa imagem é muito ilustrativa. Vocês estão vendo aqui alguns exemplos de unidades consumidoras que têm geração distribuída e algumas que não têm. Então, por exemplo, a indústria aqui tem um sistema fotovoltaico e essa residência tem um sistema fotovoltaico também. Quando essas unidades consumidoras não estão consumindo a energia que é produzida pelo sistema, essa energia ela não vai percorrer todo o caminho de uma rede de distribuição e transmissão e vai ficar armazenada aguardando que aquela unidade consumidora faça uso dela no final do dia, por exemplo. Aquela energia gerada por um sistema de geração distribuída vai abastecer imediatamente uma unidade consumidora que está ao lado dela, como é o exemplo da casa com o estádio. E esse abastecimento instantâneo, digamos assim, que a gente chama de efeito vizinhança, faz com que a geração distribuída ajude, por exemplo, a ter uma redução geral nas perdas que a gente tem ao longo do sistema elétrico. E para vocês terem uma ideia, as perdas de energia são hoje o terceiro maior consumidor de eletricidade que a gente tem no Brasil. É um verdadeiro absurdo. E não é só isso, gente. Se eu dei um exemplo dos benefícios que a GD traz do ponto de vista elétrico, ela também traz muitos benefícios do ponto de vista econômico e ambiental. Para a gente ter uma ideia, ao longo aí desses quase 8 anos que o nosso setor existe, a gente já trouxe mais de 8,4 bilhões de reais em investimentos para o país. Sendo que, vale lembrar, são recursos que estão saindo do setor privado, praticamente sem nenhum incentivo do governo e beneficiando toda a sociedade. Isso se transforma, né, em mais ou menos 50 mil empregos que já foram gerados. E a estimativa da Absolar, é claro que a gente precisa dizer que essa situação com o coronavírus vai desacelerar isso um pouco, mas a estimativa da Absolar é que em 2020 a geração distribuída fotovoltaica tem capacidade para gerar 120 mil novos empregos no nosso Brasil, né? Ou seja, mais uma vez, vou tornar a falar aqui, destacando o papel que o setor pode ter nesse momento que a gente vai ter de recuperar o Brasil de uma possível crise econômica. Além disso, gente, a gente estima que os sistemas que a gente tem instalado até hoje de GD já geraram mais ou menos 1,5 bilhão em economia para os consumidores. E essa economia, ela não vai para o bolso, né? O consumidor não pega esse dinheiro que ele está economizando, coloca debaixo do colchão e espera. Essa economia se transforma em consumo, que movimenta toda a economia daquela comunidade, daquela região, daquela cidade. Isso também faz, né, em outras palavras, que a gente esteja o quê? Gerando emprego, gerando economia, gerando mais consumo, e tudo isso a partir de uma fonte de energia que é limpa e sustentável. Ou seja, é uma equação de fato que é um ganha-ganha e que tem muito a continuar crescendo antes da gente desacelerar esse crescimento a partir de uma medida aí tão severa quanto a que foi imposta pela agência nesse processo de revisão administrativa. E aí, quando a gente olha, então, para o que está acontecendo do ponto de vista da revisão da ANEEL e para o que a gente pode fazer enquanto um setor, né, quais são as medidas estruturantes? A gente trabalha na Absolar 3 medidas estruturantes para o nosso setor. A primeira delas, que foi muito acelerada, ganhou muita força aí de outubro de 2019 para cá, é exatamente que a gente tem um marco legal para geração distribuída. A gente acredita que para o setor poder continuar crescendo com a mesma consistência que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, a gente não pode mais aguentar tanta insegurança e tanta instabilidade do ponto de vista regulatório. Por isso a gente precisa de uma lei, um marco legal que dê aí as regras, o panorama de como é que vai funcionar o sistema de compensação e guie, então, a atuação, guie o nosso setor. Além disso, é importante que a gente tenha uma visão de país de onde é que a gente quer chegar quando o assunto é geração distribuída fotovoltaica. E para isso a gente precisa de metas. A nossa proposta é que o Brasil incorpore uma meta de 1 milhão de telhados solares
até 2022 e 5 milhões até 2030. E eu vou falar um pouquinho mais disso lá para frente. Uma ótima forma dos estados se engajarem seria que os estados incorporassem essa meta e adaptassem isso para metas estaduais de acordo com as suas realidades também. E a Absolar, vou reforçar, está à disposição para contribuir com esse trabalho. E a terceira medida estruturante, gente, é a liderança pelo exemplo. Que a gente tem a criação de programas para solarização de prédios públicos de forma muito consistente. E isso, vale dizer, pode acontecer na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Vai ser uma economia que a gente vai gerar nas contas públicas que pode aí ser revertida em outros tipos de benefícios para a sociedade e para a população. E aí é muito importante dizer que a gente não está sozinho em acreditar tanto nos benefícios da geração distribuída. Primeiro, vou reforçar, né? Grande parte da população brasileira está com a gente, quer gerar a própria energia a partir de fontes renováveis. E a gente tem exemplos claros disso. A Fiesc lançou um programa chamado Indústria Solar. E em 6 meses, o programa recebeu mais de 2.560 inscrições de interessados em gerar a própria energia a partir do sol. Além disso, o próprio governo federal, a partir de suas instituições, tem se mobilizado nesse sentido. O Ministério Público Federal soltou uma recomendação para a ANEEL de que não haja nenhuma alteração nas regras da geração distribuída até que o país atinja 5% de penetração de GD na sua matriz energética. E aí, vou reforçar, a gente está muito aquém disso ainda no Brasil, o que significa que mudar as regras nesse momento é prematuro e muito perigoso para o nosso setor. E o TCU, o Tribunal de Contas da União, que é o órgão aí que fiscaliza a ANEEL, fez uma solicitação para sua corte de que o processo seja suspenso. Essa solicitação ainda está sendo analisada e a gente tem acompanhado isso de perto também para informar vocês assim que a gente tiver uma novidade. E aí, quando a gente olha, então, para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o que a gente pode fazer? Primeiro ponto, referente ao marco legal para geração distribuída, é extremamente importante que a gente tenha uma mobilização desses estados, seja do ponto de vista do seu executivo, seja no seu legislativo, nos seus deputados. Para quê? Para mobilizar os deputados federais desses estados a aprovar, a gente criar esse consenso no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados e no Senado, a necessidade da aprovação rápida de um marco legal para o nosso setor. E, além disso, gente, os estados também podem liderar pelo exemplo, né? Se a gente não tem ainda uma atuação tão forte do governo federal nessa frente, nada impede que os estados tomem a dianteira e sejam os pioneiros nisso. E estabeleçam o quê? Um plano estadual de energia solar fotovoltaica, um plano de incentivo à micro e mini geração, que vai tratar tanto das questões de financiamento, que está no próximo slide, então, com estímulo à criação de linhas de financiamento, por exemplo, por meio dos bancos de desenvolvimento estaduais ou regionais, e com estabelecimento de metas de telhados solares, que é o que eu comentei um pouquinho, né? A gente pode desdobrar essa meta nacional em metas estaduais pelo Brasil todo, mas também com a adequação da carga tributária. A gente tem aí uma situação de que hoje a isenção de ICMS que é dada para a energia oriunda da geração distribuída, ela não se adequa a todas as possibilidades de GD trazidas na 482. E os estados, gente, são eles, né? Isso está na mão dos estados para ser resolvido. E aí eu já vou fazer aí uma chamada ainda para Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Gente, esses são 3 estados brasileiros, né? Vocês são 3 estados brasileiros que entendem que a isenção, mesmo essa isenção que a gente tem hoje de CMS na GD, que já não é completa, né, que já não abarca todas as modalidades de compensação que a gente tem, são estados que entendem que essa isenção só é devida sobre metade da tarifa, que é sobre uma parcela que a gente chama de TE. E diferente de outros estados que entendem que a isenção é devida, na verdade, sobre a integralidade da tarifa, então 100% de isenção nos casos em que ela é aplicada. Simplesmente mudar isso para que a gente conceda 100% de isenção na tarifa, né, aí no sul do Brasil, já faria uma diferença enorme do ponto de vista do crescimento, de acelerar a inserção da geração distribuída na região. E aí, gente, um outro ponto extremamente interessante também, que os estados podem ter a dianteira, é flexibilizar, é adequar, facilitar o procedimento de licenciamento das usinas de energia solar fotovoltaica que tenham até 5 megas, né?
atraindo aí mais investimentos de grande porte para suas regiões e, consequentemente, mais geração de emprego também. Vamos lá, a gente não acabou. A nossa lista de recomendação para os estados, gente, ela é extensa. Aqui eu vou entrar em 2 pontos importantíssimos. Primeiro, programas estaduais aí de instalação de energia solar, né? De novo, a liderança pelo exemplo. Acho que a gente vive cada vez mais numa sociedade em que esse é um ponto que ganha muita importância e muito destaque junto ao cidadão. Faz muita diferença quando o cidadão vê que o Estado não só diz que acredita naquilo, mas prova também na prática, pela criação de programas, pela própria solarização dos prédios públicos, que de fato está alinhado com essa vontade de 9 em cada 10 brasileiros. E aí, gente, um outro ponto é a formação de mão de obra, a capacitação técnica. A gente precisa do apoio dos estados para trabalhar junto ao Senai, Sebrae, escolas técnicas e universidades e outras instituições para formar aí uma mão de obra cada vez mais capacitada. E, por fim, um ponto essencial é a comunicação. A gente tem visto muita desinformação sendo propagada sobre o setor, e essa desinformação, ela é muito ruim para a sociedade como um todo. A gente precisa, a Absolar tem se esforçado muito nisso, mas a gente precisa de cada vez mais aliados a promover uma comunicação que seja verdadeira, que conscientize o cidadão. A gente tem uma tendência no setor elétrico, que é muito triste, de que esses consumidores, né, gente como a gente, eles são já muito afastados da realidade do setor. A gente não participa da tomada de decisões. Muitas vezes a gente só toma consciência de que alguma coisa mudou quando chega uma conta de luz diferente. E uma campanha de conscientização sobre o momento que a geração distribuída está passando, mas também sobre os benefícios da geração distribuída para a sociedade, é uma medida extremamente importante e os estados podem ser aliados essenciais nessa frente aí que a gente que é tão necessária nesse momento, sobretudo quando a gente fala de um processo de revisão e da criação de um marco legal. Gente, essas eram algumas das mensagens que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Queria terminar aí agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar com vocês, mesmo que virtualmente, desejando que o Sustentar Microgerar seja um sucesso, como eu já tenho certeza que vai ser. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, ou quer só deixar um comentário sobre essa palestra, deixa um comentário aqui no vídeo, que eu vou voltar aqui depois para responder vocês. Muito obrigada e até a próxima.